Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Entrega a Deus. Irmã Miriam, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Entrega a Deus as tuas amarguras, sem hesitar, confia-lhe tua dor. Não deixará que sombras de temor cubra o teu ser de tristezas e pesar. Entrega a Deus as tuas horas tristes, quando ninguém te pode confortar. Recorre a Deus, pois paz deseja dar ao coração quebrantado pela dor. Entrega a Deus as lutas desta vida, sem mais tardar, entrega-lhe teu ser, pois afinal, sem dor e sem sofrer, descansará para sempre em teu lar. Ela nunca questionou aquilo. Ouvintes, a questão de questionar tem levado milhões e milhões a perderem até as próprias almas. Sem falar o melhor daqui, desta terra. O melhor daqui
está comprovado que não é o dinheiro, que não é nada que o homem possa possuir. Nem posição, nem tampouco fama, muito menos mulher. O melhor da terra está em ter uma vida que simplesmente está passando por aqui com destino ao futuro lar do noivo terreal. Aliás, do noivo celestial e da noiva terreal. Esse é o melhor da terra. É o que se pode alcançar aqui. Constata-se, então, que é ser peregrino. Abraão foi peregrino. E todos os heróis da fé peregrinaram, passaram por aqui. Todos que almejam postos altos, eletivos, peregrinam em busca de votos para alcançarem o palácio, os palácios, a posição de mandar, de governar. Mas antes disso, eles peregrinam. Há candidatos que usam esse termo. Tenho peregrinado pelo estado de Goiás, pelo Brasil afora, para chegar a um lugar desejado. Agora, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal é, sem comparação alguma, muitas vezes mais do que qualquer posto aqui na terra pelo qual homens peregrinam. Então é nesse sentido que Abraão foi um peregrino, como todos os heróis da fé. E nós somos peregrinos. Agora, o peregrino não questiona com Deus, uma vez que ele esteja peregrinando em convivência, em relacionamento com Deus, para viver no futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Então você vai ver o exemplo de Abraão. Ele não peregrinou, aliás, ele não questionou com Eloí. Quando o Senhor, Eloí, disse para ele que ele alcançaria um filho através de Sara. Já com 100 anos de idade, Sara 90 anos. Sara, ao ouvir aquilo, ela passou pelo vale da sombra da morte. Porque ela questionou em relação à sua possibilidade, como uma velhinha que era. Ouvindo aquele senhor que estava falando com o seu senhor, que era seu esposo, Abraão, que alcançaria um filho através dela. Mas ela não morreu, porque estava no marido, que não questionou, por sua vez, que não questionou com o Senhor. Veja só, mulher, homem,
que primeiro tem que questionar. Ló questionou com os anjos. Teve que ser puxado pelo braço para sair de Sodoma. E a mulher samaritana, o profeta está dizendo que ela não questionou. Qual é a identificação do Messias a ela? Enquanto que aqueles que nunca peregrinaram pela terra prometida questionaram a Jesus, começando pelo seu próprio nascimento. A sua falta de currículo, a sua falta de vindicação para eles, porque para eles Jesus não tinha nenhuma vindicação do Messias. Eles questionaram a Jesus. Agora Pedro não questionou. Quando Jesus disse para ele largar as redes e segui-lo, ele não questionou. O nosso problema mora aí. É como diz o narrador, aí é onde mora o perigo. Na questão de questionar, surge o grande mal da murmuração, da interrogação. É constatado que o homem não passa de sua interrogação. Então, a mente humana é questionável e gosta de questionar, tem que ser convencida pela razão, pela lógica e por aquilo que pode apalpar. Quantas vezes você tem que mostrar depois para o companheiro, para a companheira. Aí, é por isso que eu disse, você tinha que ficar quieto, ficar quieta e crer somente, mais nada. Mas tem que questionar. Isso é uma identificação muito má. Não é boa. Então você entende aqui, quando as pessoas começam a questionar a Deus, elas estão questionando o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Quando as pessoas questionam ao profeta de Deus, elas estão fazendo a mesma coisa. Tudo que é normal, tudo que é natural e que não desperta, às vezes, questionamento, porque apraza os olhos, satisfaz a razão, não aperfeiçoa a fé. Tudo que é de Deus, tem que ser questionado pelo homem natural. Por que que esse profeta que nós pregamos é tão questionado? É porque ele é de Deus. Aleluia. Por que que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é questionado? É porque ele é verdade. É Bíblia pura. Por que que a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo é tão questionado? Essa unidade
é questionada não pelos incrédulos, não pelos pagãos, mas pelos evangélicos, pelos cristãos. Agora, quando a pessoa questiona a Deus e a seus enviados, aos apóstolos e aos profetas, elas estão questionando o seu lugar de habitação. E os céus, o milênio, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, não tem habitante que tenha questionado a veracidade deste lar, desse futuro lar. Você não pode estar na futura terra depois dela passar pelo batismo das águas. Você vai notar uma coisa, que ela sofreu o dilúvio, mas a sua estrutura ficou aí. Os habitantes dela pereceram, com exceção de Noé e sua família. E aquela bicharada que entrou na arca. Com exceção disto, todos pereceram. Mas a estrutura da terra permaneceu a mesma coisa. Quando Jesus Cristo expirou no Calvário, tudo que podia mover, moveu. Tudo. Clamou, gemeu, chorou. Mas a estrutura da terra permaneceu a mesma. Quando o fogo queimar essa terra, esse velho mundo, então queimará exclusivamente todo instrumento do pecado. A terra, porém, permanecerá com a sua mesma estrutura. E nós já vimos isto aqui, que o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal é neste planeta chamado Terra. Bom, os astronautas olham de lá da Lua, lá de fora, eles veem essa bola maravilhosa, Mercúrio. Como você olha daqui a Lua, você olha para cima, estando lá na Lua, ele tem que olhar para cima para ver a Terra. Naturalmente, se habitasse lá, ia ter terra nova, terra crescente, terra cheia, terra minguante. Nesse sentido de rotação e translação, então haveria esse mesmo fenômeno que existe em relação à Lua. Quando o Sol está entre a Terra e a Lua, ela está numa fase. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, a Lua está em outra fase. Tudo bem. Mas aí nós chegamos ao ponto em que, se houvesse habitantes, vida em outro planeta, cada um deles estaria lutando para vir para a Terra.
Por que que o terrestre aqui está lutando para ir para lá? Onde não há vida. E se houvesse lá, ele estaria lutando para vir para a terra. Porque instintivamente ele saberia que é na terra, é no planeta Terra, é nessa estrutura que Deus estabelecerá todo o seu reino. Ah, quando se fala desse reino de Deus, toda injustiça fica para trás. Tudo que é questionável desaparece. Tudo que é perene desaparece, porque não é eterno. Tudo que é efêmero, que é passageiro, passa. Tem que passar para ficar exclusivamente a palavra, para ficar exclusivamente corpos celestiais glorificados, habitantes do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Este mundo não é digno desta gente. Hebreus capítulo 11. Nunca você vai ver uma barraquinha de sem terra por ali, de sem teto, de invasores, clamando por um pedacinho de terra. Ah, vocês que são sem terra, deveriam todos aceitarem esta mensagem, porque vocês estão clamando por um pedaço de terra, quando podem herdar a terra. Você é habitante do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Você já está com um protocolo. Você está com um protocolo. O seu processo já foi aprovado. Você está com a garantia do rei, do futuro lar do noivo celestial. Não há por que temer. Olhe para cima, porque a nossa redenção está próxima. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, Brasília. Localizado aqui em Brasília, ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Temos os nossos cultos ali, todas as terças-feiras a partir das 19 horas e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja central, matriz, está localizada ali no Novo Gama. Novo Gama é ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas, sexta-feira às 19 horas, domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, e à noite, cura divino, culto de libertação, cura divina, às 18 horas. Você não pode perder estas reuniões.
esteja lá com toda a sua família conosco e juntos seremos abençoados por Deus. Deus te abençoe, não desligue o seu aparelho, pois estaremos ainda mais 30 minutos com a programação Fé para Vencer ao seu favor. Continuemos, pois, ouvindo este maravilhoso programa Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Deus, ajoelhada, estou aos teus pés, pedindo tua compaixão. Nada mereço, sou tão infiel, ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Deus, dá-me o teu auxílio, segura bem minha mão. Tu és meu grande amigo, estás comigo, ouve a minha oração. Deus, meus queixumes eu conto a ti, buscando uma solução. Meu sofrimento quase não tem fim, tudo eu conto a ti nesta minha oração.
és meu grande amigo, estás comigo, ouve a minha oração. Deus, dá-me o teu auxílio, segura bem minha mão. Tu és meu grande amigo, estás comigo, ouve a minha oração. Ouvintes, antes da ciência, dos cientistas concluírem que a Terra vai ser queimada, que os elementos da Terra se desfarão com o poder da bomba atômica, um simples pescador indouto já havia profetizado isso há muito tempo atrás. Até parece ironia. Nós temos na Bíblia Sagrada Elias zombando dos profetas de Baal. Zombando. Brincando com eles. Coloque mais água. Quem sabe seu Deus está dormindo, acorde, grite por ele. É uma ironia, na verdade. Se o mundo é irônico, ironiza a palavra de Deus, a mensagem da hora, os apóstolos do Senhor, os profetas de Jesus Cristo. Ele disse, eu vos envio apóstolos e profetas. Jesus disse isso. Mas também é brincadeira. Veja só um fato. Quando eles vieram a descobrir a anestesia, Deus já havia anestesiado Adão lá no Éden, tirando dele costela. Veja, é importante isso. Meditar isto é muito bom para a fé. Quando falam em astronautas indo ali na Lua, ver poeiras cósmicas, crateras e nada mais que isso, Enoque já havia passado por isso aí, sem nem olhar para essa banda. Enoque. Elias foi transportado numa carruagem de fogo, também passando por aí. Sem esses bilhões de dólares gastos, bujãozinho de oxigênio nas costas e parecendo mais um bicho do que gente. Agora, São Paulo, a Bíblia fala da transformação dos nossos corpos e que nós vamos subir também. Jesus subiu, ele foi visto subindo
por mais ou menos umas 500 testemunhas, olhando para cima, até que ele foi encoberto numa nuvem. E Pedro, o homem que, para fazer um ó, precisava de uma garrafa, profetizou. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13 em diante. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Zombando, escarnecendo, interpretando, quando Deus é seu próprio intérprete. Pedro continua: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, a palavra de Deus, não é dos cientistas, não. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra que criou, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Aliás, eu passei para 1 João. São Pedro, continuando. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, eles até filmam o The Day After, ficção já sobre isto. O cinema está mostrando isso, o cogumelo atômico, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Tudo passará. O que podemos ver de ficção
no cinema, ainda é pouco. É um pontinho apenas no cumprimento daquilo. O profeta de Deus disse que ele daria 1000 vidas, se ele tivesse, para convencer ao povo a não passar por isso. Porque antes disto aí, que Pedro, o pescadorzinho, profetizou, falou, e a ciência já está admitindo, tanto que já existem filmes como The Day After e outros, mostrando simplesmente o mínimo que vai acontecer. O mínimo. Ora, meus irmãos, veja só um homem como aquele, que tinha poder, trouxe poder sobre a natureza. Ele dizer desesperadamente, se eu tivesse 1000 vidas aqui, como homem, eu daria todas as 1000 vidas para convencerem as pessoas, aos homens, a fugirem disto. E se foge disto, não é na hora que estiver acontecendo, é agora. É agora. Então, todos esses esquemas de organizações religiosas e templos e mais templos, dinheiro, política, as belas e suntuosas construções servirão para quê nesta hora? O mundo que prega o evangelho está desapercebido. As virgens nécias não estavam apercebidas. Não se encheram do azeite do Espírito Santo. Agora, João diz em Apocalipse 21, verso 1 e 2: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Aí você coloca uma música bem serena. Não cabe nenhum rock and roll aí nisto. Essa badalada toda, essa loucura, essa demência. Para mostrar esta santa cidade descendo. Aleluia. A terra tem um grande amigo. Esse amigo se chama fogo. Esse grande amigo se chama fogo. Ela tem sofrido o batismo das águas, o batismo do sangue e o batismo do fogo. Ela suspira por ele, apesar de ser
de terror. Jesus disse como eu me angustio. Ele disse a respeito de um certo batismo. E a cruz, o Calvário, estava perto, logo ali, pela frente. Ah, sim, foi aí. E é aqui. Quando Paulo disse que a natureza geme com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Você deve se sentir feliz, agradecido, agradecida, por se encontrar arrolado, inscrito entre os que não provarão desta grande tribulação, dos que irão no arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir este maravilhoso programa produzido com muito amor, com muito carinho ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal. Novo Gama é ali ao lado do Gama, é aqui no entorno de Brasília, viu? Ao lado do Gama, bem perto, aqui encostado ao lado de Brasília, não é? Ali no Novo Gama, nossa igreja está localizada no bairro Pedregal, na quadra 479, no lote 16. É a quarta rua ali abaixo do posto Ipiranga. Entrando ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A quarta rua abaixo do posto Ipiranga está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas para você, todas as quartas-feiras às 19 horas, poderoso culto de oração e louvor e adoração a Deus. Sexta-feira às 19 horas, culto de ensinamento e estudo da Palavra de Deus às 19 horas. E domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã. E às 18 horas, culto de cura divina e milagres. Você não pode perder. Leve sua família. Juntos estaremos ali sendo abençoados pela palavra de Deus. Obrigado por você ter parado para ouvir este programa. Deus te abençoe. Todas as manhãs aqui pela nossa página Tabernáculo da Fé Brasília, estamos transmitindo neste horário, das 5 às 6 da manhã, este maravilhoso programa Fé para Vencer. Até amanhã, novamente aqui, neste mesmo horário, e você continue nesta página que teremos agora culto doméstico, reprise das nossas escolas dominicais, lá na nossa igreja, Tabernáculo da Fé, Brasília. Continue, logo estaremos com mais uma programação aqui por esta página ao seu favor. Deus te abençoe, nosso abraço. Prossigamos com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.